Durante a minha vida como arquiteto, o aço sempre esteve muito presente nas minhas concepções. Eu comecei a trabalhar com aço praticamente logo que eu formei. Um exemplo claro da importância do aço como uma opção de projeto é exatamente esse edifício que nós estamos agora, que é o edifício do Instituto Horizonte. Esse prédio, anteriormente nós tínhamos aqui um edifício em concreto armado. Era o antigo Instituto Hilton Rocha. Ele precisava ser totalmente reformulado, não só internamente, quanto também com uma ampliação considerável. Nós praticamente triplicamos a área inicial anteriormente existente. Então a nossa proposta ela se baseou em integrar o edifício com a montanha, o que significava fazer um escalonamento vertical dos andares, de maneira que, visto de frente, ele acompanhasse o perfil da montanha. Uma superposição de terraços em jardins, inclusive atrás da montanha a gente tem atividade mineradora acontecendo com muita força. Então o aço é a matéria da montanha. Então nos interessava que o prédio revelasse essa materialidade. E sempre na base utilizamos a canga de minério, o que dá também um contraste interessante com o próprio aço do prédio. A solução estrutural, então, foram os perfis laminados soldados, né, que se adequaram às alturas e aos vãos que a gente precisava ter aqui no edifício. As lajes em steel deck, pelas decisões do patrimônio, a gente tinha também uma determinada altura máxima da edificação que a gente não poderia ultrapassar. Então, com isso, a gente precisava de ter perfis que fossem mais leves, que as vigas fossem vigas de seção menor, para que a gente pudesse aproveitar melhor essa limitação altimétrica que se apresentava desde o início. Ou seja, o uso do aço nesse prédio ele é fundamental, não só pelas razões que eu apontei, razões técnicas, razões construtivas, mas também pelas questões plásticas. Sem o aço a gente não conseguiria viabilizar isso que está aqui. E mesmo os detalhes construtivos eram detalhes muito sofisticados do ponto de vista da sua elaboração, então precisava de uma sintonia fina entre esses três atores da construção. O arquiteto, a equipe de arquitetura, o cálculo estrutural e a empresa construtora. A questão da vedação, ela foi uma questão também importante que foi resolvida com o aço. E ela tem vários aspectos aí a considerar. Entre eles, primeiro, o aspecto plástico, porque a gente não podia, em função da concepção arquitetônica, a gente não podia ter uma série de janelas isoladas. A gente precisava ter a leitura visual da fachada, ela precisava ser como se fosse uma vedação contínua. E, no entanto, o espaço interno, ele tinha dificuldades de ter essa continuidade, porque a gente tinha espaços internos com diferentes funções. Então, nós só conseguimos dar essa visão externa de continuidade através do artifício da criação de uns brises horizontais metálicos. Então esses brises eles conseguiram resolver tanto essa questão plástica quanto uma outra questão importante que tinha aqui, que era a questão da insolação. É impossível pensar esse prédio em concreto. Ele é um prédio em aço e todos os detalhes foram pensados em aço, inclusive o controle milimétrico, vamos dizer assim, das peças, ele é importante nessa concepção arquitetural. É uma pena que a formação nossa, e eu sou professor da UFMG, eu acho que ainda hoje, e olha que eu estou falando nas universidades de ponta no Brasil, né, que a formação com relação à estrutura metálica ela não esteja disponível da maneira como ela deveria estar. Primeiro, faltam disciplinas específicas. Então não só falta esse conteúdo específico na área tecnológica, na formação tecnológica na arquitetura, como também dos próprios professores de projeto, porque muitas vezes eles não têm a informação necessária
para poder disponibilizar essa opção aos alunos de projeto, em seus ateliês de projeto, em suas disciplinas práticas. Então eu acho que o papel da CBCA nesse momento ele é fundamental na ajuda da formação dos profissionais em arquitetura e engenharia, para que o aço garanta o lugar e o destaque que ele merece na nossa construção civil no Brasil.